Olá, venho através deste veículo de comunicação com o objetivo de notificar algo. Então, vamos à apresentação. Para os que já me conhecem, aqui quem vos fala é a irmã Francisca Ferreira. Quero fazer notório, através desta declaração, que fez-se necessário com o devido fim de reflexão. É importante, não para mim mesma como exaltação, mas para refletir sobre os aspectos dos acontecimentos dos últimos tempos, que ocorrerá, e desejo compartilhar convosco um pouco, pois o assunto é bíblico, que Jesus Cristo ensinou na sua doutrina e reverberará até ao tempo determinado. Então, veja o motivo que levou esta notificação. Alguns anos atrás, eu recebi em minha casa a visita de duas mulheres me trazendo uma mensagem. Elas me disseram que era da parte do Senhor Deus. A mensagem foi esta, para que eu falasse, mas elas não disseram o que falar e por quê. Então, na época, eu fiquei pensativa, sem saber falar do que e para quem e por que eu. Esta pergunta eu sempre me fazia. Então, assim passaram-se tempos, quando eu menos esperava e não estava mais pensando no assunto, veio a mim uma inspiração envolvente com sentimentos cheios de instruções. E eu fui tomada e vencida por ela, pois era mais forte do que eu. A inspiração. Ouça, recebi uma inspiração. Quem o fez isso, não sei. A inspiração foi de instruir no que eu devia fazer. Cada dia recebia instrução como se fosse uma ferramenta para trabalhar. Vinha a mim um assunto após outro, e eu fiz como me foi ordenado. Escrever sobre um assunto que vai se seguir mais na frente. Então, todos que lê saberão. Na verdade, eu escrevi, mas não compreendi. E por isso rasguei as folhas escritas no caderno para jogar fora. E cheguei até riscar nas escritas e deixei de lado, pois eu estava meia confusa. Mas passando anos e meses, veio novamente a mim a inspiração e voltei a reescrever as mesmas coisas que antes vieram a mim pela inspiração que recebi. Mas confesso que pela palavra de Deus sinto paz, mas pela fé do mundo eu fiquei confusa, porque na inspiração recebida, o sentido da doutrina foi bem diferente da doutrina que eu fui ensinada a crer. Portanto, há divergência entre as duas. Por isso digo que fiquei confusa. Então, aqui falarei só um pouco de um dos assuntos da inspiração.
e de forma resumida. Existem outros, mas não estão incluídos, porque todos juntos tornam-se bem extensivos. Mas aqui lhes falarei de um dos assuntos da inspiração, a parábola das 10 virgens, não para ensinar, como se não soubessem, a parábola profética das 10 virgens, que encontram-se em Mateus capítulo 25, verso 1 a 13. Jesus Cristo dando ali instruções, ensinando aos seus discípulos sobre o vigiar e falando da parábola, com a finalidade a todos aprenderem a semelhar as coisas e conhecerem o tempo e o modo através dos acontecimentos. Isto é para aqueles que quiserem observar. Jesus Cristo assemelhou o reino dos céus às 10 virgens, pois assim como as virgens, tomando as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo, umas preparadas e outras não, da mesma forma será no futuro para com todos. Pois desde o princípio do trabalho do reino do céu, os trabalhadores receberam também as suas lâmpadas, que é a palavra de Deus, e saíram ao encontro do esposo, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus é a lâmpada e as escrituras sagradas é para a nossa informação e orientação. E é nelas mesmas que encontramos o testemunho de Jesus Cristo. E o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecias. E as escrituras sagradas não podem ser anuladas. E não existe outro evangelho. E se aparecer, é anátema, que significa maldição, pois a palavra de Deus é a verdadeira lâmpada e encontra-se disponível a todos quantos quiserem examinar. Então eu fico a me perguntar: por que veio a mim a inspiração? Portanto, deixo bem claro nesta declaração: aqui eu não estou querendo ser profeta, pois toda a profecia já está dentro das Escrituras Sagradas. Mas sim estou notificando de que estou falando de uma inspiração que recebi, e a parábola das 10 virgens foi um dos assuntos da inspiração. Então, a parábola das 10 virgens é uma simbologia e a representação dos trabalhadores do reino de Deus. Esta foi a minha conclusão depois que recebi a inspiração. Por isso digo que as parábolas existem com a finalidade de chamar para si a atenção, para que tenham o tempo para observar e assemelhar as coisas e descobrir se realmente estão vivendo igualmente a história apresentada na parábola, e escolher o melhor para si. Enquanto os trabalhadores avançam com a pregação, chegando assim concluir o trabalho do reino, começam a tosquenejar e cair em condição sonolenta, que tira a atenção e faz cometer erros
e aos poucos vai caindo em adormecimento, igual às virgens, pois terminando o trabalho do reino e o esposo tardando retornar, é neste meio termo que vão tosquenejar e adormecer, como as virgens, e é dentro deste meio termo que existe um tempo assemelhado à noite escura, que significa escuridão espiritual, falta de entendimento quanto aos acontecimentos da época. É neste período de tempo que entra a parábola profética das 10 virgens e começa a se cumprir de modo real, porque começa a se cumprir de uma forma bem esclarecida na vida de cada um, pois o concluir do trabalho é o fim da pregação, fechando assim a porta da graça. Quando ocorrerá estas maravilhas? Ninguém sabe, somente Deus, pois esta ação é espiritual, mas o servo fiel e prudente continua dando o alimento espiritual da palavra de Deus até a volta do esposo, seu Senhor. Portanto, o dia e a hora ninguém sabe, mas deve-se ter o cuidado vigiando, porque quando chegar o tempo, os dias vão ser normais, como nos dias de Noé. Então, concluindo eu, que as parábolas existem com a finalidade de chamar para si a atenção. Aqui eu não quero, de forma alguma, erigir, pois todos têm o conhecimento bíblico e todos podem julgarem, mas eu não posso deixar de falar, pois eu fui despertada para agir assim, e isto é sério. Então, este assunto é muito delicado, precisa ser observado com atenção. Aqui termino esta escrita com um entendimento leigo em termos leigos, o fruto da inspiração recebida. Nada mais a declarar.